Olá pessoas do YouTube, se você não me conhece, eu sou a Rebeca Reis, seja bem-vindo ao meu canal. Como você pode ver no título, eu acabei de entrar na faculdade. Eu tô cursando Publicidade e Propaganda na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. E na verdade eu acabei de terminar o primeiro período e decidi gravar esse vídeo agora para poder compartilhar a minha trajetória até tão sonhada aprovação com vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a minha mãe, que foi quem mais me incentivou pra gravar esse vídeo, porque eu tava morrendo de vergonha, com medo de ninguém tá nem aí pra esse assunto e tal. Mas ela falou, vai lá, vai que ajuda alguém e tal, então eu estou aqui, muito obrigada, beijos, mamãe, te amo. E, bom, em relação à escolha da universidade, eu já quis fazer vários outros cursos, já quis fazer letras, biblioteconomia, história, muitas coisas, mas a UFMG sempre foi uma certeza pra mim, era lá que eu queria estudar. Eu sempre ouvi falar muito bem, né, eu sou da Grande BH, região metropolitana de Belo Horizonte, então eu sempre vejo no jornal, matéria, essas coisas falando sobre a UFMG, e os meus professores também de ensino fundamental, tanto o primeiro quanto o segundo ensino fundamental, sempre falaram muito bem de lá. Então foi sempre onde eu quis estudar, eu nunca pensei em outra opção, né? Sempre foquei nisso, falei, é lá que eu quero estudar, é lá que eu quero estudar. E no nono ano, né, em 2019, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu decidi que era o curso de Publicidade e Propaganda que eu queria fazer. E desde que eu coloquei na minha cabeça, não saiu mais e é o que eu faço hoje, né? E os meus planos eram, no começo do ensino médio, eu queria fazer o Enem, que é a prova que a gente faz para poder ingressar na faculdade, nas faculdades tanto públicas quanto privadas, né? Que eu queria fazer o Enem no primeiro ou no segundo ano, talvez nos dois, assim, para testar, para ver como é que a prova funcionava e tal, para quando chegasse no terceiro ano do ensino médio, eu tivesse pronta já para fazer, já sabendo como é que funcionava. Mas, se você viu o meu vídeo falando sobre como eu terminei o ensino médio, se você não viu, eu recomendo você ver depois que assistir esse, eu falei sobre o quão conturbado foi para mim, porque o meu primeiro ano do ensino médio foi em 2020, que também foi o primeiro ano da pandemia. E resumindo, porque eu já entrei em detalhes em outro vídeo, eu não tive aula. Eu estudei em escola pública e foi ensino EAD, né? Então foi bem complicado, muito difícil. E eu fui voltar a estudar presencial e de verdade mesmo em 2022, que foi no meu terceiro ano do ensino médio. E aí já tava, acabei não procurando fazer o Enem em 2020, eu nem lembrei em 2021 também não. Eu acabei não fazendo. Então a primeira vez que eu fiz foi justamente a vez que eu faria pra valer, em 2022. Inicialmente, a minha ideia era continuar fazendo de teste, ainda que eu tivesse no terceiro ano, porque como eu nunca tinha feito, era muita pressão fazer pra valer. Eu tinha falado com meus pais e falei com todo mundo que eu iria fazer de teste. E, porém, né, mudou os meus planos e eu recebi uma oportunidade, por meio da minha escola, de fazer um cursinho online, que era de terça a quinta, que uma escola particular aqui da minha cidade estava disponibilizando. Foi assim, nossa, uma burocracia, manda documento e liga pra escola e falando que eu queria participar e tal. E aí consegui a vaga, no final nem precisava ser tão concorrido assim, porque ficou só eu e mais um menino até o final do cursinho mesmo, participando de todas as aulas, né? Mas foi muito corrido, eu corri atrás e consegui. Aí eu fazia esse cursinho em casa, que tinha redação, física não, química, biologia, matemática e tal, que foi assim crucial. Agradeço muito a esses professores e todos os professores que eu tive ao longo da vida, enfim, para eu poder conseguir passar. E como eu tinha conseguido a oportunidade do cursinho, eu pensei, agora eu vou pegar firme e vou fazer pra valer. Só que nisso eu comecei a ficar bitolada, né? Uma expressão mais antiga, mas acho que não tem nenhuma outra que encaixa aqui também. Assim, doida da cabeça mesmo e tal, e eu respirava Enem, eu comia Enem, e eu só falava disso. Quem convivia comigo na escola, na igreja, em qualquer outro lugar, era o meu tema principal, assim, de conversa, porque eu só pensava nisso. No meu Instagram, no meu feed só aparecia isso, eu assistia matéria, eu via vídeo do pessoal explicando sobre documentação, sobre isso, sobre aquilo, só Enem, 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 durante 2022 inteiro. Juntamente com os estudos do Enem, tinha um estudo, né, pro terceiro ano do ensino médio, para passar e tal. Eu participei do comitê de formatura e das minhas coisas da igreja. Então, uma hora eu iria surtar. Essa hora não demorou, surtei muito fácil. Porque era muita coisa e eu queria participar de tudo, sabe? Até coisas que não era obrigatório, igual o negócio da formatura, eu fui porque eu quis. E coisas da igreja também, que pra mim eram importantes, eu pegava mais coisas do que eu dava conta. E aí eu fui ficando, assim, muito ansiosa. Então a ansiedade foi o pano de fundo do meu ano inteiro. Eu tive muitas coisas boas, muitas, mas todas as coisas que aconteceram, eu lembro que eu fiquei extremamente ansiosa antes delas acontecerem. Então eu ficava pensando na formatura, de arrecadar dinheiro pros negócios da formatura. Quem já participou do negócio de comitê de formatura sabe como é que é. Quem nunca participou, por favor, não pegue isso. Só paga a sua parte, vá lá e seja feliz.
E eu pensava nisso, e eu pensava também nos meus 18 anos, que eu ia completar, né, e tal. E aí eu ficava assim, naquilo, e muito ansiosa, até que chegou um ponto que era visível para todo mundo que convivia comigo o quão ansiosa eu estava, o quanto aquilo estava me atrapalhando. E até os meus pais perceberam, e nesse momento eles falaram, não, vamos ter que intervir, essa menina vai ficar mais doida que normal, né? Eu fui uma criança muito ansiosa, uma adolescente muito ansiosa, e só no ano passado eu decidi tratar isso, né, graças aos meus pais. Muito obrigada, pais, mãe, te amo. Pais, mãe não, né? Pai, mãe, eu te amo. Aproveitar, beijo pro meu irmão também. E graças aos meus pais, assim, eu comecei a fazer atendimento psicológico. Precisei muito do apoio de um psicólogo, porque tava, assim, difícil, impossível de eu conseguir lidar com aquilo sozinha. Eu precisava de uma ajuda profissional mesmo. E foi o que me ajudou bastante a conseguir chegar na prova do Enem. Eu acho que se eu não fizesse essa intervenção psicológica, assim, eu acho que eu teria ficado muito mais aflita do que eu fiquei e acabar, assim, surtando na hora da prova, ou alguns dias antes, ou alguns meses antes, porque eu fiquei bem doida da cabeça mesmo. Eu comecei a me comparar muito com os meus colegas, principalmente colegas da escola, que eu via que já estava trabalhando, que já estava estudando. A maioria, assim, não tinha interesse em fazer faculdade por agora, então acabava que eu não tinha muito com quem falar sobre o Enem. Eu falava, mas as pessoas não estavam passando por aquele mesmo período que eu. Então, tipo assim, essa questão da comparação é muito complicada, porque as pessoas também estavam passando por dificuldades, só que em outras áreas, em outra fase, e eu tava ali e eu pensava, cara, fulano é melhor do que eu, porque fulano trabalha, estuda e faz isso, faz aquilo, e eu tô aqui só estudando pro Enem, pra escola e tal, não sei o que, eu vou ficar pra trás. Por isso que eu acho que, tipo assim, os meus 17 anos foi uma idade muito ansiosa, justamente por causa disso. Eu fiquei naquela pressão de eu vou ficar pra trás, vou fazer 18 anos, eu não vou ter nada, como se a gente fosse obrigada a ter tudo com 18 anos, né? Isso é coisa de filme, ou talvez uma realidade muito distante da minha. Eu perdi as contas, assim, de quantas vezes eu chorei por causa de Enem. Chorei na frente dos outros, chorei escondido, chorei no banho, chorei na cama, chorei dormindo. Onde quer que eu estivesse, eu chorava por causa de Enem, por causa de futuro. Eu pensava o tempo todo no futuro, sabe? Eu não vivia o agora, então eu ficava sempre afoita e tal. Isso começou a me atrapalhar até fisicamente. Eu tenho aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, essas manchas aqui. Eu já fui no dermatologista. E ela falou que isso é emocional e tal, então ficou bem manchado, porque ainda não recuperou 100%, eu dei muitas bolinhas, pescoço e tal, por causa da ansiedade mesmo. E como eu falei, agora eu faço acompanhamento psicológico, é um processo que eu ainda não terminei, e eu vou continuar enquanto me for útil, enquanto for me agregando, porque é muito necessário, né? Eu comecei o cursinho em março, e fui estudando. Toda vez que eu faltava por causa de alguma coisa, às vezes era um evento da escola, ou eu ia sair, eu ficava com aquilo na minha cabeça, meu Deus, o dia que eu faltei vai ser a matéria que vai cair no Enem. Nunca tem como eu saber, porque se eu faltei eu não vi, mas enfim, eu ficava com aquilo muito bitolada mesmo, com isso na minha cabeça. E depois de muito estudo, muito chororô, muito sofrimento, chegou o esperado dia da prova. Foi dia 13 de novembro, o primeiro domingo, e eu lembro que eu saí de casa tão cedo que eu cheguei lá 10 minutos antes do portão abrir. O portão ia abrir meio-dia, eu cheguei 11h50. Aí fiquei esperando 10 minutos o portão abrir. Depois que abre, ele fica mais 1 hora aberto, até 1 hora. Então já nisso aí já foi 1h10. Olha só, pra quem é de humanas eu tô fazendo conta até rapidinho. E aí a prova começava 1h30, então eu fiquei 1h40. Gente, é o tempo de uma comédia romântica da Netflix. 1h40 esperando. Não façam isso. Não chegue atrasado, mas também não precisa chegar nesse horário todo igual eu cheguei, não. Porque dá um desespero, dá uma coisa, um trem. Mas no final deu tudo certo. No segundo dia eu fui um pouco mais tarde, né? Não precisava ir tão cedo, não cheguei atrasada e tal. Gente, vai ser me gritando aqui. No segundo dia eu fui mais tarde e tal, não cheguei atrasada, deu tudo certo. E os dias da prova até que foram bem tranquilos, assim, né, na medida do possível. Eu fiquei ansiosa, eu fiquei, assim, um pouco aflita e tal na hora, mas... A Sammy gritando de novo. Mas não foi nada, assim, fora do comum, sabe? Nos dias antes, no primeiro dia eu lembro que eu não estudei, no segundo eu fui estudar porque era exatas, eu sou péssima, não adiantou nada. O que eu li, eu nem lembro o que eu li, não acrescentou em nada, só serviu pra eu ficar nervosa. Não faça isso, siga o conselho do pessoal, estuda tanto que você puder, mas na semana da prova não estuda, gente, não vai adiantar nada. Se você não estudou, não aprendeu o ano todo, não vai ser um dia antes. E durante esse ano em que, né, de 2022, que eu fiquei estudando, que eu fiquei focada no Enem, eu deixei de lado muitas coisas. E a principal delas, assim, a que mais me afetou foi a minha vida com Deus. Se você não sabe, eu sou cristã. E como cristã, tipo assim, minha vida com Deus, ela é a base de todas as coisas. Então, se ela desestabiliza tudo. E foi assim que eu me senti, sabe? Não só na questão de participar dos cultos, que eu participava, mas às vezes eu não tava com a cabeça lá, eu não tava no ambiente, eu não tava focada no que tava acontecendo, no que eu tava fazendo, no que as outras pessoas estavam fazendo, mas no meu relacionamento com Deus, de devocional, de ler a Bíblia, de orar.
Então isso ficou muito abalado e me destabilizou bastante, sabe? Me afetou bastante. Eu queria voltar, mas eu não tinha ânimo. E eu ficava, ai, depois eu faço, depois eu faço. E assim, não façam isso, sabe? Não mude suas prioridades, seu relacionamento com Deus, ou talvez alguma outra prioridade que você tenha, não sei, né? É por causa de uma coisa momentânea. Querendo ou não, a prova era um momento, era aquele ano que eu iria estudar para a prova. Então eu não podia abrir mão dos meus princípios, das coisas que para mim são cruciais, por causa disso. Mas foi o que eu acabei fazendo. E aí quando passou a prova, eu falei, não, tipo assim, de novembro até a virada do ano, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei, cara, eu quero que 2023 seja diferente, eu quero focar nas coisas de Deus, eu quero de verdade voltar a ter um relacionamento com Ele, orar, ler a minha Bíblia, participar das coisas assim da igreja mesmo com vontade, com gosto, estando ali aproveitando o momento. E eu decidi isso pra mim. Então em janeiro, enquanto eu esperava a nota que só ia sair em fevereiro, eu decidi focar no que pra mim realmente importa, meu relacionamento com Deus, na minha família, nos meus amigos, meus hobbies, igual ler, que eu adoro. Então em janeiro eu li bastante, eu aproveitei, eu saí com minhas primas, saí com minhas amigas, saí com meus pais, meu irmão, com todo mundo, assim, fui aproveitando, ainda ansiosa, sabe, ainda pensando muito no que seria a nota, que só ia sair dali um mês ainda, né, foram quase 3 meses esperando a nota. Ainda pensando no que poderia vir, mas eu pensei, cara, agora eu vou focar, tipo, no que Deus tem pra mim, independente da resposta que Ele me der, eu vou focar no que Ele tem pra mim e tal. Óbvio que eu queria passar, não vou ser hipócrita aqui, mas eu pensei, eu posso ver no que vai dar e tal, e é isso, vou esperar e vou aproveitar esse momento. Essa foi uma das fases, assim, que eu fui mais trabalhada por Deus, sabe? Essa foi uma das fases, assim, que eu fiquei mais reclusa também. Eu gravei vídeos aqui pro canal, mas não falando sobre isso. Eu saí do Instagram, fiquei umas 3 primeiras semanas de janeiro, sem mexer no Instagram, pra eu não ficar sendo bombardeada por aquele monte de informação que vem no Instagram, sabe? Às vezes as pessoas não postam as coisas por mal, mas a gente fica se comparando, como eu falei. Então eu falei, vou dar uma descansada, uma relaxada e tal, e foi muito importante pra mim esse período, eu aprendi demais. E chegou fevereiro e a nota saiu, e quando a nota sai, você só pega a nota e pensa, vai dar, não vai dar? Como eu tinha estudado muito, eu tinha lido, eu tinha procurado coisas sobre o Enem, eu já tinha algumas coisas engatilhadas. Eu falei, olha, essa nota aqui eu acho que tá mais ou menos. Eu vou tentar o SISU, que é o processo seletivo para poder entrar numa faculdade, numa universidade federal, né? E eu já tinha ido na minha escola procurar documento, eu queria tirar o histórico, tudo pela fé, porque eu nem sabia se ia passar. Antes da nota sair, eu tinha ido mexer com o documento da minha escola, que tinha voltado, né, a funcionar depois das férias e tal. Aí eu tinha ido e tal, não sei o quê. Me inscrevi no SISU, foram 8 dias, mais espera. Acho que esse processo foi todo sobre espera. 8 dias de espera, aí eles saíam, liberava meia-noite as parciais, que é pra ver qual colocação que você tá. Eles têm que colocar 2 cursos como opção. O meu primeiro foi publicidade e propaganda, e o segundo foi jornalismo, que tem uma grade muito parecida. Eu falei, se eu passar para jornalismo, depois eu consigo transferir pra publicidade. Os dois não FMG. E aí chegou o dia do resultado, ele ia sair de tarde, não meia-noite, igual nos outros dias. Eu falei, cara, e agora e tal, não sei o quê. Abri pra ver o resultado e não passei. Gente, assim, meu mundo deu uma caída. Eu chorei, eu fiquei mal. Eu lembro que no dia eu tava gripada. E aí eu tinha tomado muito remédio pra gripe, porque eu tava muito mal mesmo. Eu tava mal fisicamente, de saúde. E quando eu não passei, ficou pior ainda, porque eu fiquei muito mal, fiquei muito triste. E aí eu usei a desculpa de estar gripada pra ficar deitada o dia todo. E eu chorei e tal. E aí eu não comentei, eu acho que eu comentei com 2 colegas e uma outra colega minha que veio me perguntar se eu tinha passado ou não. E aí eu vi no Instagram também, porque eu seguia a universidade, né? E um monte de gente que eu nem conhecia que tinha passado e tal. E aí eu falei, não vou mexer no Instagram também, porque tá me fazendo mal. Fiquei, assim, bem mal mesmo. Falei, cara, eu não passei, muito triste, me dediquei o ano todo. E parece que eu desperdicei, entendeu? Sabe, naquele momento eu fiquei muito mal mesmo. Foi como se eu tivesse desperdiçado todo o meu tempo de estudo, como se nada tivesse valido a pena. Com razão, é normal que a gente fique triste, sabe, perante uma situação em que as coisas não acontecem do nosso jeito. E foi o que aconteceu comigo, eu fiquei bem mal mesmo. E aí, quando eu vi que eu não passei, lá já tinha uma coisa que eu já sabia, né, que chama lista de espera. Que você pode colocar lá o seu nome e ver o que vai dar. A lista de espera é basicamente isso, você concorre à vaga. E aí, se alguém que concorre à mesma vaga que você, por alguma razão, não consegue fazer a matrícula ou não é aprovado, tipo assim, não é aprovada a matrícula, os documentos, a vaga fica liberada. Então, eles vão chamando. E aí é em ordem de nota, né, de escala lá.
E aí eu só me inscrevi nisso e deixei pra lá e fiquei bem mal. Minha mãe conversou comigo, meu pai e tal. Mas eu fiquei bem triste mesmo, chorei, não sei o quê. Fiquei toda grogue por causa do remédio de gripe também. Então foi assim, uma coisa bem estranha. Mas aquele dia eu decidi, eu falei, cara, hoje eu vou chorar. Eu vou chorar mesmo, porque eu tô triste, eu tenho direito de chorar. Eu me esforcei e não deu certo. Mas amanhã vai abrir o ProUni, que é o processo seletivo para você conseguir bolsas de 50% ou 100% numa universidade particular. Não era o que eu queria, mas eu falei, eu vou tentar. Me inscrevi no ProUni e eu tava muito mais confiante do que pro SISU. E nesse meio tempo, assim, eu continuava buscando meu relacionamento com Deus, eu continuava buscando melhorar, que era o que eu tinha focado, que eram os meus objetivos para esse ano, assim. O principal era esse, buscar o meu relacionamento com Deus, sabe? E eu continuei, eu tava muito empolgada com o ProUni, muito empolgada, assim, não era o que eu queria, era o meu plano B. Mas eu falei, cara, então agora vamos, se é o que eu tenho, eu vou me agarrar nessa esperança e vou tentar. E ao mesmo tempo, Deus ia ministrando no meu coração desde já de que eu não devia agarrar minha esperança no ProUni, ou no SISU, ou na faculdade A, na faculdade B, mas sim nele. E eu fui compreendendo isso aos poucos e tal. O ProUni era menos dias e o resultado saiu, não lembro ao dia, eu acho que foi 7 ou 9 de março, não me recordo. E, mais uma vez, eu não passei. Eu lembro que saiu no horário do almoço, minha mãe tinha feito uma das minhas comidas preferidas, que é macarrão de panela. Eu adoro macarrão de qualquer jeito. E eu ia almoçar, mas eu falei, vou só conferir aqui o resultado. E eu fiquei, eram 2 vagas, eu fiquei em terceiro lugar, a menos de 5 pontos da pessoa que estava em segundo lugar. E eu fiquei, cara, não acredito. Mas dessa vez eu não chorei, por incrível que pareça, sabe? Eu fiquei mal, obviamente, mas eu falei, cara, era o que Deus queria e era o meu plano B e agora eu vou ter que ir por um plano C, que eu nem sabia ao certo qual era. Mas eu vou descansar nisso. E eu lembro que depois eu chorei à noite. Mas ao longo do dia eu fiquei um pouco mais de boa em relação quando foi com o SISU, porque o meu plano A já não tinha dado certo. E o meu plano B também, então eu falei, agora eu vou ter que ir para um plano C, né? Ainda tem muitas letras no alfabeto. E eu fiquei assim, mal e tal, eu só falei com minha mãe, eu não passei, falei com meu pai também, ele tava em casa. E eles ficaram assim, tipo, coitado e tal, assim, aquele jeito que o pai fica consolando a gente. E aí eu falei, eu contei pra poucas pessoas também, acho que eu não contei pra quase ninguém que eu tinha me inscrito no ProUni, mas eu contei pras minhas amigas que eu tinha inscrito, falei que eu não tinha passado e tal. E aí as pessoas ficam assim, sem jeito até do que falar com a gente, mas eu tava um pouco mais descansada, eu já tava trabalhando no meu coração qual que era a vontade dele pra mim. Mas nos outros dias seguintes eu fui ficando um pouco mais triste, mais na minha, porque querendo ou não, era um sonho muito grande. Fiquei bem mal ao longo dos dias assim e tal. E eu tinha falado assim, não, eu vou tentar o ProUni de novo, a mesma coisa lá da UFMG, eu vou me inscrever na lista de espera, se liberar uma vaga aí, a próxima é minha, porque eu tava no primeiro lugar da lista de espera, já que eu passei tão perto assim, né, passei tão perto de entrar. E eu falei, cara, eu vou tentar e tal, e no meio do ano eu posso tentar de novo, porque vai abrir de novo com essa mesma nota, sem ter que fazer o Enem, que meu maior pavor era ter que fazer o Enem de novo. E eu falei, cara, então eu vou esperar e tal, não sei o quê. E teve um dia, assim, desses dias eu acordei bem mal, eu tava tendo altos e baixos em relação a isso. Eu acordei bem mal e falei, cara, eu não vou mexer mais com esse negócio, eu não quero mais a UFMG, eu não vou fazer mais o Enem de novo, não vou me submeter a esse estresse todo que eu passei no ano passado. E eu vou olhar como é que faz pra conseguir o máximo de desconto possível numa faculdade particular. E vou tentar com essa minha nota mesmo e tal. E aí eu vi pelo celular, assim, no Instagram, que tinha a faculdade particular que eu queria, tava fazendo um processo lá que eu não entendi direito. E eu falei, vou entrar no computador pra dar uma olhada. Só que aí nesse dia, foi 13 de março, eu sabia que ia sair a colocação na lista de espera da UFMG. Que é assim, você tá lá esperando, aí você tem que ver qual que é a sua posição e confirmar que você quer continuar esperando pra eles te chamarem se a vaga aparecer a oportunidade. E aí eu vi, nossa, ia sair 5 horas da tarde, saiu tipo 1 hora da tarde, depois do almoço um pouco. E aí eu fui lá e olhei e meu nome tava lá. Tipo, gente, eu fiquei tão em choque que eu tava toda... Eu nem gravei nada, eu pensava, vou gravar e tal. Nada, nem gravei. Eu tava descabelada com o notebook assim, apoiado, toda torta, sentada no sofá. Aí eu vi meu nome e falei assim, será que isso aqui é... Assim, eu posso ser chamada ou já estão me chamando? E aí eu só falei com a minha mãe assim, eu acho que a UFMG me chamou. E aí minha família começou a fazer uma festa. E eu fiquei tão feliz, eu dei uma choradinha. Minha mãe ligou pra minha avó, ligou pro meu tio, ligou pra um monte de gente. E eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu passei. Parecia bom demais pra ser verdade. Parecia, assim, fora da minha realidade, sabe? E no final deu tudo certo. Eu passei, acabei de terminar meu primeiro período. E eu fiquei, tipo, metade desse semestre pensando que era tudo muito bom demais pra ser verdade. Que não parecia real, não parecia que eu tava
vivendo aquilo, parecia que eu tava sonhando, ou que eu tava vivendo a vida de uma outra pessoa, sabe? Eu sempre falo, assim, que minha vida parece uma série, mas por muito tempo eu não sentia que eu era a protagonista e tava acontecendo alguma coisa. Então era como se eu estivesse assistindo alguém vivendo aquilo que eu queria, só que era eu lá, sabe? Eu passei tanta coisa legal nesse semestre, conheci tanta gente legal, tantas experiências, eu tô adorando esse novo ciclo, e glória a Deus por isso. E uma das coisas que eu mais aprendi com esse tempo não foi com a aprovação em si. Eu não vou aqui romantizar o sofrimento de maneira nenhuma. Eu senti muito mal, me senti muito mal durante esse processo de estudar e me senti muito mal quando eu não passei. Mas eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive as coisas que a gente acha que não vai dar certo, como foi para mim não ser aprovada. Não ter passado me ensinou muito mais do que a aprovação. Eu lembro que no dia que eu não passei, eu escrevi um texto, tá? Até no meu bloco de notas, eu vou deixar o print aqui pra vocês verem que foi realmente no dia que eu não passei, que eu tava aprendendo, Deus estava ministrando no meu coração como Ele era o suficiente. Como eu falei, meu plano A não tinha dado certo, meu plano B não tinha dado certo, mas Deus não tem plano B, você já parou pra pensar nisso? A gente muda a nossa rota, o nosso plano, mas Deus não, porque o plano A dele nunca falha. E foi o que Ele ministrou mais ao meu coração, que Ele mais falou ao meu coração, que eu ainda tava vivendo o plano A de Deus pra minha vida, porque o dele não falhava. E quando eu olhava pra nota da prova, ela falava que eu era insuficiente, mas quando lá atrás eu comecei minha caminhada com Jesus, eu também era insuficiente. Eu era insuficiente para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu era insuficiente para me salvar. E foi por isso que Deus mandou o Filho dele para morrer no meu e no seu lugar, porque nós não éramos capazes de nos salvar. Nós não éramos capazes de ter um relacionamento com Deus nós mesmos. Tipo assim, eu vou lá e vou falar com Deus. Não era assim. Veio Jesus para ser esse intermediário e hoje a gente tem acesso direto. Você pode orar na sua casa, eu posso orar, eu posso chamar Deus de Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai, porque Jesus nos deu esse acesso direto. Então nós não somos suficientes para muitas coisas, mas Jesus sempre é, sabe? E foi uma das coisas que eu mais aprendi nesse momento, por isso que eu falo que não ter passado do jeito que eu planejava, porque quando eu tinha lá 12 anos, eu pensava, cara, eu vou passar em primeiro lugar, independente do curso que seja. Eu passei na lista de espera, porque alguém não preencheu a vaga e eu consegui entrar, sabe? Mas isso me mostra o tanto que o mérito não é só meu. Eu fiz a minha parte, mas Deus também fez a dele. E o mérito é dele, a glória é dele, sabe? Esse vídeo aqui, o objetivo dele não é, nossa, uau, como ela é inteligente, não é nada disso. Me vangloriar de maneira alguma. É como diz aquele versículo de Isaías, é para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Se hoje eu tô lá, cursando publicidade e propaganda, numa das melhores universidades do país, é porque Deus me deu essa oportunidade. E o meu desejo é que eu use essa oportunidade para levar o nome dele para mais pessoas. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, para poder falar sobre isso, sobre como Deus agiu na minha vida, como Ele agiu na minha fraqueza, como Ele tem agido, sabe? Desde o dia que Ele me encontrou, quando eu não era nada, quando eu não era ninguém, e me salvou, sabe? E talvez agora esteja passando por um período de dificuldade, que você não saiba assim, nossa, eu também não fui aprovado, eu, sei lá, terminei um relacionamento que não estava dando certo e agora eu tô me sentindo muito triste, tô me sentindo sozinho, ou alguma outra coisa que aconteceu. Saiba que Jesus é o suficiente. Quando o salmista fala, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, não significa que nós não vamos passar por momentos de escassez, de dificuldade, mas significa que Deus nos dá exatamente aquilo que a gente precisa. Nós não vamos sentir falta daquilo que é necessário. Então você já tem o suficiente se você tem Jesus, porque Ele é o suficiente. Quando nós falamos Jesus, Ele é o meu Salvador, significa que nós admitimos que a gente está perdido. Quando a gente fala que Ele é o nosso Pai, a gente admite que a gente estava órfão, sabe? Quando a gente fala que Ele é o nosso amigo, a gente admite que a gente estava solitário. Então, se hoje você está assim, se sentindo sozinho, perdido, insuficiente, saiba que Jesus é o suficiente. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro com você, sabe? Eu aprendi muito nesse tempo e eu oro para que Deus continue me permitindo aprender com Ele, ainda que seja na dor, ainda que seja em dificuldades. Porque é nesse momento em que a gente é trabalhado, que nosso caráter é forjado e que a gente tem a oportunidade de nos tornar pessoas melhores, assim, aos olhos de Deus, sabe? Eu falo muito rápido e eu acho que esse vídeo ficou muito extenso, então eu te peço desculpas e agradeço a você que assistiu aqui até o final. Eu espero que você tenha entendido tudo. Se não tiver, pode mandar uns comentários, é ótimo. Pode deixar um comentário aqui embaixo com alguma dúvida, alguma coisa. Envie esse vídeo para alguém que você sabe que vai fazer o Enem esse ano, ou que fez um vestibular, ou que não passou, ou que você sabe que precisa de ouvir essa mensagem. E muito obrigada mais uma vez por terem me acompanhado até aqui. E é isso, gente, eu tô muito feliz de estar voltando aqui pro YouTube com tudo, muito feliz com essa nova fase que eu tenho vivido. E sim, eu tô muito alegre, grandes coisas o Senhor tem feito por mim.